Quero trazer uma mensagem com vocês nessa manhã, e o título da minha mensagem é Até Onde Queres Ir? Nós estamos numa jornada, nós estamos num processo, e nós podemos entender as estações e os estágios que estamos a viver, e podemos limitar o nosso progresso nessa jornada, ou então nós podemos nos lançar e perceber que existe muito mais dentro desse caminho, desse conhecimento sobre quem Cristo é. E para isso eu quero pregar em cima do que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia ou o teu aplicativo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler apenas o versículo 11 neste primeiro momento, e eu tenho convicção que Deus quer comunicar algo poderoso aos nossos corações. Então diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Repito, quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Jesus, obrigado pela sua presença neste lugar, Deus. Nós te somos gratos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido por dentro deste caminho, aonde nós estamos aprendendo, Pai, a cada vez mais amarmos a sua igreja, amarmos uns aos outros, e com isso, Pai, demonstrarmos que somos teus discípulos, que somos teus filhos, que pertencemos à tua família. Que nessa manhã, Jesus, todos os corações encontrem em Ti, Deus, a suficiência para todas as suas questões. Se alguém cansado entre nós, que o Senhor possa agora restaurar seu físico. Se alguém emocionalmente machucado, o Senhor tem poder para curar. E eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar, e ajuda o Fluminense no Mundial de Clubes. Amém. Amém, irmãos? Parabéns aos fluminenses aí. Quem é do Flusão, hein? Tá cheia a igreja de Flusão. Do Inter. Nossa, muita gente do Inter. 2. Vamos lá, gente. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu sempre saía do meu colégio, saía da escola e ia ter com meu pai. E depois nós íamos do serviço do meu pai, nós íamos para casa. E chegou um dia que estava muito calor, era um dia mais ou menos com um calor parecido com esse. Eu cheguei no serviço e meu pai olhou para mim e disse assim: filho, nós vamos tomar uma coca. Nós vamos tomar uma Coca-Cola hoje. Cara, eu olhei assim, o meu pai, um cara tão grande, um cara tão sábio, um cara tão estudioso, olhou para mim e me convidou para um rolê. Cheguei no auge, cara, já não sou mais criança, quero lá saber. Quando meu pai disse assim: então filho, vamos lá, desce. Eu peguei a minha mochila dos 101 dálmatas, e eram 101 cachorrinhos que tinham naquela mochila. Peguei aquela mochila de 101 dálmatas, coloquei nas costas, fui caminhando com meu pai pelo calçadão em Uruguaiana. Chegamos até uma esquina, onde tinha ali era uma sorveteria, meio que um café, e de repente meu pai encontra um conhecido, e eles começam a conversar, e eu com a minha mochila, tipo, tô fazendo parte do rolê, daqui a pouco o conhecido vai falar comigo. Eu ali parado, e de repente chega a garçonete, e ela pergunta para mim, a empregada de mesa, né? Pergunta para mim: o que vocês querem beber? E eu olhei para ela e disse: 2 Coca-Colas? E tipo, como é que tu não sabes? Tá vendo aqui, eu com meu pai, são 2 Coca-Colas, por favor. E quando ela viu que eu fiz o pedido, ela assim: tá, mas onde é que vocês estão sentados? E aí eu parei, respirei, e eu disse assim: nós ainda não estamos sentados, nós estamos à procura de um lugar, mas você tem que respeitar o nosso espaço, porque meu pai está conversando com seu amigo, e eu estou à espera que meu pai olhe para mim e nós encontremos o espaço. Esse era o desejo que eu queria ter falado, mas na verdade eu olhei para ela e comecei a chorar. Quando ela perguntou: aonde é que vocês estão sentados? Eu comecei a chorar, meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Meu pai olhou para trás, viu e disse para ela: não, desculpa, eu só estou falando com ele, nós não vamos tomar Coca-Cola aqui. Eu peguei no braço do meu pai, nas pernas do meu pai, me abracei e fiquei ali. E pronto, a verdade é que eu tinha me sentido tão adulto quando meu pai me chamou para aquele rolê, me senti tão importante na vida do meu pai, mas rapidamente eu voltei para o meu lugar de meninice, típico de um miúdo de 8 anos, eu tinha 8 anos de idade, gente. Então, aquele momento que eu estava vivendo, parecia que eu já tinha atingido uma maturidade, e eu estava pronto para aquilo que a vida tinha reservado para mim, mas na verdade as atitudes que estavam dentro de mim ainda eram atitudes de menino. Mas nessa manhã nós vamos perceber então o quão importante é deixarmos as coisas de crianças de lado, para que nós possamos viver os propósitos profundos de Deus.
Deus que é o nosso Pai, e com certeza Ele tem convites para rolês incríveis. Amém, irmãos? Para isso temos que nos desfazer dessas coisas de crianças. Nós estamos nesse mês de julho, e é o mês que a nossa casa vai completar 3 anos de implantação. A Brasa Church completa 3 anos de implantação aqui em Portugal, e foram 3 anos incríveis, e nós estamos dentro dessa jornada confiantes de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Mas nesse período de julho, sempre o meu telemóvel começa a me trazer algumas recordações, né? O Instagram, quando eu vou lá no arquivo, eu vejo alguns stories lá do tempo quando nós ainda estávamos com os nossos cultos no hotel, e eu tenho 2 fotos para mostrar para vocês. A primeira foto é do meu carro, porque o que acontecia? Como os nossos cultos eram de 15 em 15 dias, nós tínhamos que andar com a igreja nos nossos carros. O meu carro eu rebatia os bancos, a Joana tinha que ir de outro transporte, porque é um lugar onde a Joana teria que sentar, e ia a mesa para pregação, e ia as PAs, ia o suporte, os cabos, e era uma loucura. Tanto é que um dia um dos irmãos que estavam lá no princípio comigo mandou uma mensagem, disse assim: mano, Deus me deu a oportunidade de comprar um carro maior para levar as coisas da igreja. Não era nem por causa da família, era por causa das coisas da igreja. E esse foi o princípio lá atrás. E tem aí a segunda foto, que foi uma reunião que nós fizemos com os nossos voluntários antes do primeiro culto. Vocês podem ver que eles eram os grupos de voluntários que nós tínhamos. Então na noite anterior nós fomos no hotel, oramos por hotel, fizemos uma coisa arada toda lá, meu Deus, nos empolgamos na noite anterior, porque no dia seguinte seria o dia 31 de julho de 2022, o primeiro culto da Brasa Church em Portugal. Então esses são os pequenos passos que foram muito importantes para o crescimento dessa igreja. É verdade que sem esses primeiros passos nós não chegaríamos aonde nós estamos, e nós queremos avançar cada vez mais. Nós celebramos cada conquista que nós alcançamos ao longo desses quase 3 anos. Cada novo membro, cada voluntário novo, cada BC Grupo que inaugura. Nós já estamos com alguns BC Grupos, e para a próxima temporada vai aumentar o número de BC Grupos, porque o Senhor tem estado neste lugar. E nós vamos percebendo na jornada, na edificação dessa casa, o quanto Deus tem sido bom conosco. Mas não é só a nossa igreja local que está percorrendo essa carreira de maturidade. Cada um de nós também estamos à procura de nos tornarmos cada vez mais maduros no nosso relacionamento com Jesus. Amém, irmãos? Pelo menos esta é a tendência, que nós possamos crescer no conhecimento sobre Cristo Jesus, para que ao ponto de, quanto mais eu conheço o Senhor Jesus, menos coisas de meninos eu faço, e mais semelhante a Cristo eu me torno. E uma das coisas que nós precisamos compreender, e é uma das frases que eu quero partilhar com vocês, é que a fé cristã, ela não é o ponto de chegada, mas um caminho que enquanto percorremos, estamos a ser transformados. Então a nossa fé não é apenas um ponto de chegada. Eu não encontrei agora uma igreja, eu não estou num lugar que eu posso pertencer, eu não estou numa família e todos os meus problemas foram solucionados. Não. Quando nós encontramos este lugar, quando nós encontramos a Cristo Jesus, é apenas a largada de uma vida de transformação. Eu não posso achar que tudo que eu precisava conhecer eu já conheci, porque Paulo está dizendo que eu preciso avançar numa maturidade em conhecer a Cristo Jesus. Então Paulo, ele nos desafia nessa manhã. Nós precisamos refletir até onde estamos dispostos a ir na nossa caminhada com Cristo. Faça essa pergunta para ti mesmo: até onde eu estou disposto a ir na minha caminhada com Jesus? O que eu estou disposto a deixar para trás? E quais as áreas que nós precisamos amadurecer? Então eu vou começar a pregar agora nessa manhã. Vou começar a pregar nessa manhã. Cadê o... Tem pentecostal na casa. Então o versículo que nós lemos, gente, no início dessa mensagem, faz parte da carta de Paulo à igreja que se localizava em Corinto, na Grécia Antiga. Esta é uma igreja que o próprio apóstolo Paulo fundou na sua 2ª viagem missionária. A igreja em Corinto, ela era conhecida por ser uma igreja que, como nós falamos, né, na nossa linguagem coloquial, ela se movia nos dons. Eles eram aguçados nos dons espirituais. Deus tinha dispensado sobre aquela igreja uma porção poderosa para que aquela igreja fosse fundamentada. A igreja era de Jesus, os dons eram de Jesus. Cristo dispensou esses dons sobre a igreja, para que a sua igreja fosse edificada. Entretanto, aqueles queridos irmãos, ou como nós falamos, os irmãos,
que estavam envolvidos na igreja, não estavam a perceber o quão precioso era aquele derramar dos dons sobre eles. Estavam a usar de forma nécia, estavam a usar de uma forma onde eles se gloriavam nos próprios dons. Eles utilizavam-se dos dons para classificar os irmãos. Então existia uma espécie de competição dentro da igreja. Quem era o mais espiritual? Quem era aquele que falava mais em línguas? Quem era aquele que manifestava mais o poder do Espírito Santo? E nisso eles estavam se perderam o foco daquilo que foi a implantação que Paulo, lá no começo, trouxe até eles. Eles eram um povo imaturo em muitos aspectos, e Paulo estava a denunciar esse proceder imaturo que existia no seu meio. Como nós podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo começa esse capítulo dizendo assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês não estão em condições. O que Paulo estava deixando claro para esses nossos irmãos aqui de Corinto é que é uma loucura atribuirmos a nossa maturidade a um dom ou a um talento que Deus nos concedeu. O que Paulo estava dizendo: apesar dos dons, dos talentos que vocês possuem, vocês ainda são bebês. As atitudes que vocês estão a ter são atitudes de crianças. Não, mas eu toco, eu canto, eu prego, eu estou na linha de frente da organização Corinto Church. O que Paulo estava dizendo: independentemente daquilo que está dispensado sobre a tua vida, as tuas atitudes ainda permanecem de menino. E quando eu falo menino, são atitudes de meninice, decisões equivocadas. Vocês estão envolvidos com o paganismo ainda, vocês não aboliram do meio de vocês a mensagem que vai contra a ressurreição de Cristo. Então, apesar de dispensar do Espírito sobre vocês, vocês ainda são imaturos. E Jesus, ele não tem compromisso com aquilo que nós fazemos, malta, mas sim com quem nós somos ao fazermos qualquer coisa. Vocês conseguem perceber? O compromisso de Cristo não está naquilo que eu faço, mas quem eu sou enquanto eu estou a fazer. Qual é o meu coração quando eu estou a praticar qualquer tipo de ação? Qual o coração que eu tenho quando eu estou sendo generoso na vida de algum irmão? Será que eu quero ser generoso para que aquele irmão ponha uma foto no Instagram e diga: esse irmão aqui é incrível, ele me abençoou, e se ele não fizer isso eu vou ficar chateado porque ele não me honrou? Qual o coração que nós estamos servindo? É isso que Paulo quis dizer, porque não basta nós termos todo o conhecimento, não basta sermos homens e mulheres espirituais cheios de dons e talentos, e as nossas atitudes ser de meninos. Brasa Church, vamos completar 3 anos, precisamos de crentes maduros. Nós precisamos estar sendo uma base, um alicerce forte para as pessoas que estão recém chegando-se a Cristo. Nós precisamos crescer. Certa vez, doutores e estudiosos da lei, homens que tinham destaque pelos seus dons e talentos e a habilidade por interpretar as escrituras, esses homens pegaram uma mulher, pega em flagrante adultério, pegaram aquela mulher no ato, levaram até Jesus e dizem assim: Jesus, olha só, a lei mosaica, a lei de Moisés, a Torá nos indica que nós temos a legalidade para apedrejar essa mulher. E tu, o que tu dizes? O que Cristo falou? É o seguinte: aquele que não tiver pecado, por favor, pegue na pedrinha e pode jogar na menina. Todos eles, os doutores, os conhecedores, os estudiosos, largaram as pedras. Um a um foi saindo, porque a verdade é que o amor de Cristo Jesus, ele veio para buscar e salvar aquele que está perdido, e não para glorificar aqueles que pensam que são. Porque a loucura do evangelho é pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A loucura do evangelho é ele pegar um pastor no campo e torná-lo o rei de Israel, torná-lo um dos responsáveis pela linhagem de Cristo. Este é o evangelho que nós precisamos estar vinculados, Brasa Church. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus é para buscar e salvar o que está perdido. Naquele momento que Jesus traz aqueles homens para um tribunal da consciência, todos os tronos dos soberbos caem ao chão, e uma mulher que merecia a morte, ela encontra-se com a própria vida e a vida eterna. Uau! O encontro
daqueles que não mereciam, com Cristo Jesus é a coisa mais linda de se ver, de se presenciar. Então esta é a ideia de Paulo ao escrever a carta aos Coríntios. Do que adianta estarem a se mover nos dons e talentos se vocês não passam de crianças imaturas? Do que adianta, ABC, Brasa Church, nós termos toda a disponibilidade de instrumentos musicais, nós temos um prédio, nós construirmos, edificarmos este lugar, se as nossas atitudes ainda permanecerem imaturas? Aquele povo de Corinto, eles estavam envolvidos numa adoração pagã, eles permitiam ensinos que falavam contra a ressurreição de Cristo, distorciam e não entendiam o que era a ceia, aquilo que nós acabamos de praticar agora aqui, o ato de ceiarmos. Eles não percebiam o que era a preciosidade de participarem da mesa do Senhor. Eles comiam, eles se fartavam e não deixavam para aqueles que precisavam, não deixavam para o próximo. Enfim, muita coisa estava errada naquela igreja, embora estava sendo uma igreja funcional. E entenda uma coisa, gente, antes de nós avançarmos, Paulo ele não está condenando o começo de uma caminhada. Eu não estou falando contra o começo da nossa jornada cristã, mas ele reconhece que existe uma fase de ser menino. Quando eu era menino, eu agia como menino. Porém, o foco da sua mensagem é o avanço na caminhada. O que eu quero te trazer nessa manhã, e eu quero que fique claro neste lugar, é que nós precisamos avançar como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos sair desse lugar de comodismo, de decisões de meninos, e avançarmos ao fim de nos tornarmos homens e mulheres responsáveis por carregar a mensagem de Cristo. A mensagem ela escorre pelas pessoas maduras. Paulo disse assim: eu não posso falar sobre coisas espirituais porque vocês são meninos. Ou seja, Paulo disse assim: eu não posso falar sobre o next level que eu quero trazer, que Cristo deseja fazer aqui em Corinto, porque vocês não estão preparados. Imagina se o Espírito de Deus desce aqui entre nós e diz assim: eu tinha uma mensagem preciosa, mas vocês ainda são meninos. E Paulo segue declarando aos Coríntios, no capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 11, na segunda parte ele diz assim: ó, quando eu me tornei homem, o que eu fiz? Deixei para trás as coisas de menino. Quando eu me torno homem, eu deixo para trás as atitudes de menino. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, e no grego original, a palavra que deixei para trás é o termo chamado katargeu. Katargeu é a palavra grega que indica uma ação ocorrida de uma vez para sempre. Katargeu, de uma vez para sempre. Desculpa o meu grego aí, gente, tá? Meu sotaque é de Uruguaiana, então pode alguém dizer: não, mas não é esse sotaque, mas isso quer dizer, de uma vez para sempre, eu deixo as coisas de menino, deixo de fazer birra, e eu passo agora, né? Como Paulo diz assim, ó, quando eu me tornei homem, eu abandonei de uma vez para sempre as coisas de menino. Existe beleza nos primeiros passos que damos na nossa fé, mas nós encontramos o propósito na maturidade espiritual. O nosso propósito, ele está além desse primeiro momento de entusiasmo que nós podemos ter. É maravilhoso estarmos nesse ambiente de entusiasmo, mas o propósito dá-se quando nós somos maduros na fé. Procurem a maturidade em Cristo Jesus, procurem conhecê-lo mais, procurem aprofundar-se mais nas Escrituras, para que vocês possam então atingir o propósito de Deus para a vida de vocês. Amém, gente? E eu te pergunto mais uma vez, até onde tu queres ir na tua jornada com Cristo? Nós estamos numa parte da nossa história como igreja, que é uma parte derradeira no sentido de que agora nós vamos começar a viver coisas que nós não vamos mais controlar. Nós não vamos mais voltar atrás nas partes que eram coisas de meninos. Eu não vou mais encher o meu carro para trazer a igreja dentro do carro. Esse tempo foi maravilhoso, mas hoje eu não vou dizer: olha, gente, vamos tirar essas PAs, vamos colocar no meu carro que eu quero guardar. Não, porque nós estamos avançando, e aquilo que serão os próximos anos dessa casa, ela vai precisar de que homens e mulheres tomem esse posicionamento de não mais vivermos nas ações de crianças. Gente, entendam, não é natural um adulto ter atitude de criança. Não é natural. Imagine um homem de 50 anos aí a se jogar no chão, a chorar, porque a mulher não deixou ele comprar uma t-shirt no shopping. Ah, porque eu queria tanto. Na igreja que nós por muitos anos congregamos, existia um homem que ele tinha mais de 50 anos,
E ele tinha, algo ali no seu desenvolvimento que sofreu alguma alteração, e ele não teve um desenvolvimento natural, então ele passou a ter um retardo. E era tão querido eu falar com aquele homem de 50 e poucos anos, e ele me falava o quanto ele chorou a noite passada por causa dos relâmpagos. E ele não vinha no culto quando tinha relâmpago, porque ele ficava com muito medo. E os seus pais, já idosos, tinham que ficar em casa com um homem de 50 anos, porque ele tinha medo dos relâmpagos. Mas ele tinha um retardo, sofreu alguma coisa. E não é natural nós vivermos dessa forma. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos nos abster apenas e vivermos essas sensações e deixarmos de sermos confrontados pela verdade do Evangelho. O Evangelho alterar as nossas decisões, a ponto do Evangelho dizer assim, não. E você não tem como contrariar as palavras eternas, porque a partir do momento que eu contrario as palavras eternas, eu estou indo para um lugar de menino. Os pais da casa, vocês dão tudo aos nossos filhos? Não. Às vezes não tem que ter uma correçãozinha lá? Vocês queriam ver o choro do vosso filho? Não. Vocês são encarregados de talvez fazerem de tudo para que os vossos filhos não chorem. Mas chega um momento que a correção ela precisa vir em amor e correção, graça e verdade, a âncora e o vento. É isso. Nós sermos confrontados pelo Evangelho e não fugirmos desse confronto. Muito pelo contrário, deixarmos que o Evangelho nos leve a esse lugar de maturidade, não por aquilo que fazemos, mas em quem nós estamos nos tornando. A segunda frase que eu quero partilhar com vocês é que a maturidade não é uma questão de performance, mas sim uma questão de transformação. A maturidade não é eu cantar melhor, a maturidade não é eu pregar melhor, a maturidade não é eu saber mais grego, eu saber hebraico ou aramaico. A maturidade não é eu chegar aqui e liberar palavras de conhecimento. A maturidade, ela dá-se na transformação diária da minha vida, nas pequenas decisões. É eu levantar da minha cama e dizer assim, eu não saio daqui enquanto eu não organizar essa cama. A maturidade nos levará a tomar pequenas decisões, e essas pequenas decisões irão revelar a essência que nós somos. Quem nós somos? Não. Está vendo ali, quando Deus fala com o diabo, está vendo ali meu servo Jó? Meu servo Jó. Quando Deus olha para Jesus e diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu não preciso vir com meias palavras para aqueles que eu tenho o coração na totalidade. Uau! Cristo, tudo que nós temos é teu. Minha vida, meu dinheiro, meu casamento, as minhas finanças. O Senhor pode vir como o Senhor desejar. O Senhor pode tocar da forma que o Senhor quiser. O meu ego, se há ego em mim, primeira coisa que Cristo vai maturar, gente, é o nosso ego. Primeira coisa que Cristo vai maturar tem a ver com a nossa reputação. Porque quando nós estamos preocupados com a nossa reputação, nós deixamos de nos preocupar com as coisas dos céus. Então uma transformação, ela fala sobre a mudança na nossa fala, na nossa mente e no nosso entendimento. A maturidade, ela é um processo de substituir o que é raso e nós assumirmos aquilo que é eterno. Uau! Eu deixo agora de me preocupar com as coisas rasas e agora eu passo a olhar para aquilo que é eterno. Eu passo a perseguir a eternidade através do conhecimento de Cristo Jesus. Eu já não estou preocupado se eu prego, se eu canto, se eu estou servindo ou não. Eu estou preocupado em agradar o Senhor com a minha vida. Eu estou preocupado em viver esta canção na plenitude. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Que o Senhor nos livre de sermos conhecidos pelos nossos dons e talentos nessa casa, e não por amá-lo acima de todas as coisas. Não seremos conhecidos, Brasa Church, por uma boa música, não seremos conhecidos por uma boa pregação, mas nós seremos conhecidos por uma igreja que ama o Senhor de todo o seu coração. E se assim não for, meu irmão, que nós possamos parar, tirar a sandália dos nossos pés e irmos para este lugar e pedirmos perdão ao Senhor, nos despojarmos das nossas coroas, títulos, conquistas e pedirmos perdão ao Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão estamos construindo este lugar. Nós precisamos do Senhor, amém? Caminhando para o fim desta mensagem, eu quero destacar o quanto Paulo, embora com essa exortação, o quanto Paulo amava os coríntios, esta igreja em Corinto. Ele desejava que eles percebessem aquilo que realmente importava. Vendo a confusão
por conta do mau uso dos dons e por conta das meninices que o povo estava a viver, Paulo ele tenta trazer algo precioso. Veja o que diz em 1 Coríntios 13, no versículo 1 e 2, muito conhecido por nós. Diz assim: ainda que eu fale, agora ele vai falar sobre os dons, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ou seja, eu só farei barulho. E a gente foge do barulho. Aí ele volta a falar: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas. Vocês estão vendo tantas sinais e maravilhas que ele está dizendo assim: ainda que eu tenha tudo isso, mas se eu não tiver amor, nada serei. O que Paulo estava dizendo era assim: malta, olha só, vocês estão surpreendidos por algo tão pequeno. Vocês estão vivendo as vossas vidas, o vosso cristianismo baseado em algo pequeno, que são dons e talentos, comparado com a grandeza que há em poder viver um amor eterno que procede de Cristo Jesus. Vocês estão trocando aquilo que é eterno por algo que é passageiro. 1 Coríntios ainda, no capítulo 13, versículo 8, diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. O que Paulo estava dizendo era assim: tirem os vossos olhos do que é passageiro. Os dons são para a edificação da igreja e irão durar até que todos alcancemos o conhecimento do Filho, a unidade da fé. Então existe uma data para terminar os dons. E ele estava dizendo: apeguem-se naquilo que é eterno, e vocês não vão ter contenda entre vocês. Vocês não vão estar preocupados com quem profetiza, com quem não profetiza, com quem fala em línguas e com quem não fala em línguas. Vocês estarão com os olhos fitos em Cristo Jesus, autor e consumador da vossa vida. Uau, igreja, nós precisamos estar com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. E caminhando mesmo para o final dessa mensagem, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 12, Paulo volta a dizer assim: agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Neste momento, o que Paulo está dizendo: vocês, nesse modus operandi que vocês estão tendo em se moverem nos dons e nos talentos, vocês estão vivendo apenas um reflexo obscuro como no espelho. Deixa eu explicar para vocês melhor esse versículo aqui. Corinto era uma cidade que era um centro de comércios e negócios. Existia um grande movimento de pessoas vindas de todo o Império Romano até Corinto. A cidade tinha 2 portos, ou seja, era um lugar que atraía muita gente até ela. Existia um produto fabricado em Corinto e consequentemente muito vendido no comércio. Esse produto eram os espelhos. Veja só como Paulo não dá ponto sem nó. Em Corinto ele fala: vocês estão a vê-lo como um reflexo obscuro através de um espelho, porque aquela cidade ela tinha uma fabricação de espelhos acima da média, e pessoas se deslocavam até Corinto por causa desses espelhos. Porém, esses espelhos não são os espelhos como nós conhecemos. Eu tenho uma foto e quero mostrar para vocês como eram os espelhos antigamente. Esses espelhos eles eram produzidos em metais e pedras polidas. Cada espelho vinha com uma espécie de esponja e uma pedra pómez, e constantemente era necessário polir o artigo. Então era um reflexo que vinha daquela pedra ou daquele metal que as pessoas conseguiam embaçadamente ou obscuramente se enxergar. Eles não tinham uma visão clara quando eles olhavam para aquele espelho. O que Paulo estava dizendo para eles era assim: vocês acham que estão vivendo coisas grandes como igreja? E vocês estão brigando por essas coisas grandes? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: isso que vocês estão vivendo não é nem reflexo daquilo que Cristo deseja fazer. Tudo isso que vocês consideram como grande, na verdade é pequeno, comparado com aquilo que Deus deseja fazer aqui neste lugar. E mesmo com todo esse esforço, o espelho reproduzia um reflexo obscuro. Era difícil se ter a compreensão da imagem, porque era tudo distorcido, era extremamente limitado a reprodução da imagem no espelho. E Paulo então estava dizendo: esses dons, esses talentos que vocês por vezes se empolgam ao ponto de ignorar o vosso irmão, isso é apenas um reflexo obscuro. Irmãos, e se tudo aquilo que você viveu hoje como cristianismo for apenas um reflexo obscuro? Se você pensa agora que tudo que Cristo tinha que fazer na sua vida, na sua história, Ele já fez. Agora daqui para frente,
só para trás, né? Não há mais nada de novo a acontecer, eu já sei como é que funciona, é culto domingo de manhã, eu me inscrever num voluntariado, eu me inscrever num BC Grupo, e é tudo isso, não há mais nada de novo a acontecer. E aí Paulo chega naquela igreja gloriosa, cheia de dons e talentos, e diz: vocês não viveram nenhuma vírgula daquilo que Cristo deseja fazer. Brasa Church, as mesmas palavras de Paulo eu digo para vocês: tudo aquilo que nós vivemos até aqui, ao longo desses 3 anos, é apenas o reflexo obscuro daquilo que Cristo deseja fazer. Nós ainda não o vemos, mas chegará o dia que nós o veremos face a face. E esse é o nosso objetivo, vê-lo face a face. Termino com a frase do pastor e teólogo britânico John Stott, que diz: a maturidade espiritual não é alcançada por acidente, ela é o resultado de uma busca intencional por Cristo. A nossa maturidade, ela não chega por um acidente, ela não chega porque foi algo provocado em algum momento desconexo da nossa vida, não, ela é dada a partir de uma busca intencional por Cristo. O quanto nós temos buscado Jesus, o quanto tu tens buscado Jesus. E a boa notícia que eu quero te trazer é: se ainda você tem atitudes de menino, se ainda você está tendo atitudes de menina, deixa eu te dizer uma coisa, mesmo assim Cristo não desiste de te procurar e dizer: filho, vamos embora, deixa para trás essas atitudes, deixa para trás as coisas que talvez nesse momento ainda te estão a provocar, te estão a prender em algum lugar onde eu não desejo que tu estejas, e avancemos convictos para o alvo, ao prêmio de encontrarmos Cristo Jesus e sermos achados nele. Amém? Vamos ficar de pé, Brasa Church.